bom lusco-fusco para você, contra-atacante que nos ouve nesse momento de qualquer hora e de qualquer lugar. Aqui quem tá falando com vocês é o Rafa, e sim, isso não é uma simulação, a Fórmula 1 voltou, e com ela voltou também o Padoca. Então, quem tá comigo é ele, claro, meu fiel escudeiro, Gabriel Albert. Fala tu, meu querido. Fala, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Albert, já queria começar aqui o podcast com uma pergunta um pouco sacana, te colocar na sinuca de bico aqui. Do que você sentiu mais falta nesses 3 meses, da Fórmula 1 ou do Padoca? Cara, eu vou falar pra você que o que eu senti mais falta foi o que me fez trabalhar menos, né? Então vamos pensar aqui. Então eu diria o Padoca, mas assim, brincadeiras à parte, porque fazer um ou outro já complementa, né? Então sem a Fórmula 1 não temos o Padoca, então eu senti mais falta da Fórmula 1. Mas falar pra você, Rafa, que já é puxado já, porque só guerreiro mesmo pra conseguir acompanhar a estreia do Brasil, Gabriel Bortoleto de madrugada, 2 horas da manhã, e tá lá torcendo pelo cidadão. Exatamente, exatamente. Só os guerreiros ficaram acordados. Eu não vou mentir, eu dei umas pescadas ali. Quando o Alonso bateu, a gente vai falar mais pra frente, eu coloquei um despertador ali de 10 minutos e tirei uma sonequinha. Mas, sem mais delongas, vamos então começar o episódio dessa corrida caótica que foi o GP da Austrália, o primeiro da temporada, né? Dessa nova temporada, com a estreia do Gabriel Bortoleto, como a gente já falou. Então, antes, só dando os resultados aqui principais da classificação e da corrida, né? Na classificação, quem saiu na pole, né? Quem largou na pole foi o Norris, da McLaren, seguido por Piastri, Verstappen, Russell, Tsunoda com uma classificação muito boa. Albon, Hamilton, Gasly, Sainz. Aí, falando agora dos estreantes, né? Dos rookies. Hadjar em 11º, Durhan da Alpine em 14º, Bortoleto em 15º, o Neri da Mercedes não foi tão bem na classificação, 16º, Lawson da RBR foi pior ainda, 18º, e o Berman, porque ele bateu no primeiro treino lá no TL1, ele acabou nem classificando, ganhou. Só complementando aí, Rafa, o Lawson e o Berman que largaram dos boxes, né? Primeira corrida do ano. Primeira corrida da Fórmula 1 do Berman, né? O Lawson já tinha algumas corridas, mas que largaram os dois dos boxes, né? Foi tenebrosa a classificação pros dois aí. Sim, sim. E a estreia do Lawson, né? Não na Fórmula 1, como você bem disse, mas na Red Bull, esse suada e esse segundo assento da Red Bull, que ninguém Essa para mais máquina nessa de bola. carne. Moedor de segundo piloto, que é Max Verstappen. Moedor de segundo piloto. Resultados da corrida bem caótica. Ficou com o primeiro, Verstappen em segundo, Russell em terceiro, Antonelli em quarto, Albon em quinto, Stroll em sexto, Hülkenberg em sétimo, Leclerc em oitavo, Piastri em nono, Hamilton em décimo, Tsunoda ali em 12º, outro destaque, pulando aqui um pouco, e o Berman, também estreante, acabou em 14º ali. Agora, Lawson, Bortoleto, Durhan e Hadjar não acabaram a corrida. Teve outros também, mas eu dei destaque esses que são os estreantes. Então, o meu destaque da corrida vai ser exatamente para. Você falou assim, nossa, a gente tem o Norris, o Stroll em sexto, o Hülkenberg em sétimo. Foi algo tenebroso essa corrida. Na verdade, assim, não vou dizer que foi algo tenebroso. Vou dizer que foi uma corrida muito boa. Foi uma corrida incrível. Pro Guerreiro que conseguiu ficar lá de madrugada, acordado, vendo tudo. Foi uma baita de uma corrida, não tenho o que dizer. O Norris liderou a corrida de ponta a ponta, perdeu só em alguns momentos lá, mas foi por questão de pit stop, várias batidas. Na corrida nós tivemos batida do Hadjar, que rodou na volta de apresentação, diga-se de passagem, né, na volta de aquecimento de pneus. Nós tivemos o Alonso, nós tivemos o Durhan e o Sainz, e ainda tivemos o Gabriel Bortoleto. Então, assim, uma corrida caótica, para quem conseguiu manter o carro na pista e levar ele até o final foi quem ganhou. Por mais que o Norris tenha escapado junto com o Piastri, né? O Piastri, coitado, ele poderia ter sido o primeiro piloto da história o primeiro piloto australiano da história a conseguir um pódio em casa, porque um australiano nunca conseguiu um pódio. Então a gente teve o Webber, a gente teve o Ricardo e nunca conseguiram subir no pódio na Austrália. Então o meu destaque na corrida fica exatamente para o Norris, e o meu outro destaque fica para o Tsunoda, que fez uma grande corrida, fez uma grande classificação e, né, mostrou um pouquinho pro Helmut Marko, que vai ser ainda um grande destaque aqui do nosso podcast, desse nosso Padoca. Fez certo em promover o Lawson, e não o japonês, que já estava muito tempo na casa lá na AlphaTauri.
Então, como você disse, foi uma corrida bem caótica, né? Então, só para resumir aí, para você que não assistiu tudo ou que dormiu, porque é complicado mesmo o GP tão tarde, a corrida começou chovendo, aí parou de chover, aí bem quando parou de chover, o Alonso bateu, aí todo mundo foi pra box. Aí quando tava no safety car, começou o boato de que ia voltar a chover, mas ninguém foi pra box porque senão gasta muito pneu. Então começou a chover, uma galera começou a rodar. Isso acabou dando muito dinamismo pra corrida, né? E bem no começo, né, o Hadjar já bateu logo na volta de aquecimento, né? E eu não sei se ele levou muito a sério, porque lá na imprensa francesa as pessoas chamam ele de Petit Prost, né? Que é Pequeno Prost em O francês, novo para vocês que Prost. não. É. Exatamente. E ele eu acho que levou muito a sério, porque o Prost também já bateu numa volta de aquecimento, se me falha a memória, se eu tiver errado, você que tem muito mais repertório histórico que eu, Albert, pode me corrigir. E Jack Doohan e Sainz também eram logo na cara, enfim. Foi uma corrida bem caótica mesmo. O Tsunoda fez um fim de semana muito bom. Ele acabando, né, terminando a corrida em 12º, porque ele rodou ali em um momento que tava todo mundo rodando, parecia umas Beyblade, os carros lá na pista, ninguém parava. O único acho que não rodou foi o Hamilton, sei lá. O Verstappen também quase rodou, né, no box. Mas teve pouquíssimos pilotos que não rodaram. Não, o Verstappen, ele, no com- ele fez uma boa largada, o Verstappen, né? Tanto que na primeira volta ali, nos metros à frente, ele conseguiu passar o Piastri, e aí nisso que ele passa o Piastri, ele fica umas 6, 7 voltas na frente do Piastri, e aí ele escapa nas curvas finais ali, depois da última reta com DRS, e aí o Piastri passa ele de novo, e aí fica aquele 1-2 McLaren o tempo toda a corrida. Mas você falou do Prost, ô Rafa, e é curioso a gente. Assim, o que eu lembro do Prost dele ter rodado. Se eu não me engano, o Prost ele rodou na corrida de estreia dele pela Ferrari. Foi desastroso, desastroso. Só que assim, o Prost já era tricampeão Sim. mundial na época, né? O Hadjar é o quê? Vice da Fórmula 2? Aí é complicado fazer uma comparação entre os dois ali, né? Que, diga-se de passagem, é vice por Bortoleto. Vice por Bortoleto. Diga-se de passagem, o Bortoleto que fez uma corrida muito boa também. Ele acabou não completando, né? Porque ele acabou rodando e batendo. Teve os boatos que ele teve problema no freio, aí a Sauber não confirmou. Ele eu achei que fez muito bem, inclusive, na entrevista de não confirmar nada, falar, isso a gente vê depois, porque apesar dele falarem que nos bastidores ele tava falando que deu problema, e a Sauber tava negando. Não é bom ele ficar expondo esses problemas internos. Então ele acabou fazendo muito bem. Mas a corrida foi boa, assim. O Bortoleto acho que no geral foi bem. O Radiard eu te confesso, assim, que fiquei com um pouco de dó dele, porque é, bater na estreia, na volta de apresentação, assim, é uma corrida que todo mundo bateu. Se o Alonso bateu, o Alonso estreou na Fórmula 1 e não era nascido. Então, assim, se o Alonso bateu, assim, qualquer um poderia bater ali. Mas, na volta que ficou muito feio pra ele, assim, coitado. Eu fiquei com dó mesmo. Não, ficou muito feio. Ficou muito feio mesmo, Rafa. Mas só falando do Alonso, o Alonso é de 2001. Então quem não é de 2001 aí, é 2001 pra frente, não tava se bobear nem no saco do pai. Então, diga-se de passagem, eu não era nascido. Mas falando do Radiário, é uma situação muito triste mesmo. Mas assim, Rafa, foi uma primeira corrida. Eu acho que eu vou até chamar de batismo de fogo para os pilotos novatos. Foi uma corrida de batismo de fogo para os novatos. Porque de todos os novatos da prova, dos 6 novatos, o único que não bateu foi o Kimi Antonelli, que fez uma baita de uma corrida, pegou em quarto lugar, e esse quarto lugar foi transformado em quinto porque ele teve uma penalização de 5 segundos, porque a Mercedes liberou ele de forma não segura, né? Que elas chamam unsafety release, que a FIA chama, né? Nos boxes, né? Foi começou aquele caos de chuva, todo mundo querendo parar e não conseguiram liberar ele de forma segura nos boxes. Então, assim, Hadjar bateu, Durham bateu, Lawson bateu, Portoleto bateu. O único que não bateu foi o nosso querido Kimi Antonelli, né? Que de todos, eu acho que quem tá mais feliz com isso é o Toto Wolff, né? Porque foi o cara que apostou. O Berman bateu também, né? Então foi uma corrida desastrosa pra Haas. O Berman bateu também? Acho que não, Rafa. Eu tô falando O besteira. Berman ele bateu no TL1, né? Mas na corrida ele não bateu. Na corrida ele não bateu, né? Mas também não foi muito bem, né? Acho que foi o último, né? Ele foi o último, ele ficou uma volta atrás a corrida inteira.
Então assim, o melhor de todos os novatos, então, no resumo, é o Kimi Antonelli, né? É o Kimi Antonelli, que fez uma corrida maravilhosa. Mas assim, Rafa, eu acho que agora a gente tem que também dar o destaque pro Bortoleto, né? Desde 2017 a gente que não tem um brasileiro na pista, né? Com certeza, o Bortoleto foi muito bem. Você falou do Antonelli. Ele fez uma corrida assim espetacular. Ele, pra fazer assim, uma meia-culpa pra ele, uma justiça aqui, ele rodou logo depois de ultrapassar o Hülkenberg, logo no começo, mas aí ele já voltou à pista. Então, assim, né? Sem prejuízo nenhum. Foi. Ele teve uma sorte de não bater no muro, Teve uma sorte, teve uma rapaz. sorte. E, inclusive, o Antonelli, Teve uma sorte. né, e a Mercedes, na verdade, o Antonelli é só vítima disso, ele teve o tapetão, né, porque a Mercedes entrou com recurso e voltaram ao quarto lugar dele, que é uma coisa que poderia ter acontecido com o Bortoleto, porque o Bortoleto tomou uma punição de 5 segundos, se não me engano, justamente pelo unsafe release, né, que chamam, né, que é essa volta dos boxes insegura, e ele poderia também entrar com recurso, né? Não sei qual foi a situação lá a corrida acabou não mostrando. Mas pro Bortoleto acho que não entraria mais o recurso, Rafa, porque o Bortoleto bateu, né? Se ele não tivesse batido, beleza. Mas um bizu que você comentou, assim, o Kimi Antonelli, eu acho que o Bortoleto são os dois principais pilotos dos novatos, né? Que mais impressionaram dos novatos. Assim, se a gente for pegar o do final de semana, a classificação separada para analisar e a corrida separada para analisar, o Bortoleto na classificação eu acho que foi assim, não foi o novato que esteve mais à frente de todos, porque se eu não me engano o melhor colocado dos novatos foi o Hadjar, que aí ele se classificou em 11º. Mas se você pega o carro da AlphaTauri, que tá parecendo um carro muito bom, um carro competitivo, e o carro da Sauber, que foi a pior equipe da temporada de 2024, a última, o Bortoleto foi o melhor. Pô, o cara botou na sua estreia uma Sauber no Q2. Pô, isso é pô, do caralho isso daí, né? Do caralho. E claro, ele até comenta que depois ele tentou fazer uma volta pro Q3, que ele abusou demais, tudo, mas assim, é incrível, é maravilhoso. Na corrida, os dois, o Antonelli e o Bortoleto, eram que pareciam estar mais tranquilos. Só que aí, é o que você comentou, chegou esse safety car, atrapalhou tudo. O Bortoleto tomou penalização, aí depois o safety car liberou ele atrasado, ele não teve uma volta completa para conseguir alcançar o grid todo, aí ele teve que forçar um pouco o ritmo para não ficar tão distante, e aí dali que ele rodou, quebrou o carro todo, né? Aí foi o que você falou, né, Rafa? Tipo, tem aquela história de que ele teria um problema de freio, e aí isso seria um problema para ele. A Mariana Becker comentou durante a transmissão, né? E é engraçado que depois da corrida, durante a entrevista com a Mariana perguntou: Ó, você teve alguma coisa lá, não sei o quê. Sabe quando você quer falar sim? Você fica com aquela cara de sim, você não quer falar não. Foi aquela cara que ele ficou, Rafa. Exatamente. E ele fez bem, sendo sincero. A gente sabe aqui que parece ter tido alguma coisa, não dá pra gente cravar também, mas muito político. E foi inteligente. Pô, a primeira corrida dele vai comprar briga? Tá certo. Aliás, diga-se de passagem comprar briga, quem já quis comprar briga logo de cara com ele foi o nosso querido Helmut Marko, né? Que a gente já citou Excelente. aqui no paddock Excelente, aqui, cara. né? O Helmut Marko que chamou o Gabriel Bortoleto em uma entrevista para uma televisão alemã, ele separou um ranking de pilotos, né? Pilotos A, pilotos B, pilotos C. E para ele o Gabriel Bortoleto era o piloto B. E o Radjar piloto A, né? O Radjar tá aí. Bateu na volta de apresentação. Pô, se um piloto A bate na falta de apresentação, imagino que não faz um piloto C, hein? É, o Jack Doohan bateu quase na volta de apresentação. Ele bateu na primeira. E esse para ele era o piloto C. Esse é piloto. E esse eu concordo com ele, porque o Jack Doohan não tem jeito, ele não vai terminar a temporada, né? A Williams já investiu muito. A Williams, ó. A Alpine já investiu muito dinheiro no Cola Pinto. E, e parece que não vai ter jeito. Que vai. O Cola Pinto vai acabar assumindo ali depois das corridas. É chato, né, Rafa? Tipo, É você chato. começa a temporada praticamente com a sua carta de demissão já assinada, né? Exatamente. Você já tem a sua rescisão lá assinada, então é complicado, né? O Durham, ele praticamente. Aliás, esse segundo assento da Alpine aí, eu acho que virou já o novo moedor de piloto já. O Cola Pinto é um cara muito bom, né? Mas ele bate muito também. Então, ele é um que. Ele é bom, mas é inconsistente, né? A gente pode chamar, né? Sim, sim. Ele pontua sempre, né? Ele só não pontua quando ele bate, aí que tá o problema.
Ele deu muito prejuízo para Williams ali naquele final da temporada, que eu acho que foi quando ele começou a sentir um pouquinho mais de pressão. Mas no resumo, foi uma corrida muito boa de Muito estreia bom. pro Bortoleto. Foi muito boa. É claro, foi um batismo de fogo você já começar com essa situação, Sim. com essa situação adversa já, com pista molhada, tudo. Ainda mais que fica um pouco. Eu fico um pouco chateado, né? Porque vou falar que eu botei uma esperança do caramba, pô, o Bortoleto voltando, tudo. E aí ele metendo aquela. Ele comentou 2 vezes que ele queria muito que chovesse, que ele tava com saudade de correr na chuva, né? Mas assim, ele correu pra caramba com o que ele tinha. É claro, eu tava com saudade de ver um brasileiro na pista, é frustrante, mas a temporada só começou agora, o que ele precisa é pegar a quilometragem, tentar vencer o Huckenberg, sabe? O Huckenberg, querendo ou não, a experiência fez diferença, o cara conseguiu um 7º lugar, né? Então, Sim, sim. então é isso, tipo, a sorte pintou mais pro alemão dessa vez e não pro brasileiro, mas tem mais corridas, tem mais 23 corridas na tabela e vambora. O Hulkenberg é um excelente piloto, é um excelente concorrente, mas não é um cara muito desleal, né? Se ele tivesse um Magnussen ali de companheiro de equipe, talvez esse o problema. Também estava falando do Bortoleto, assim, tudo bem, ele bateu, beleza, mas assim, pô, foi um fim de semana muito bom. Na classificação, ele não só passou pro Q2, como ele classificou na frente do companheiro de equipe, deixando o companheiro de equipe, o Hulkenberg, fora do Q2, uma Mercedes do Antonelli fora do Q2 e uma Red Bull do Lawson fora do Q2. Então, assim, isso em pista seca. Então, assim, foi o feito do Bortoleto na classificação foi absurdo. Mostra muita qualidade dele. E aí, sim, Rafa, a gente tá falando que o Durham teve um começo difícil aí, o Bortoleto foi muito bem, mas que o Durham tá com essa corda no pescoço. Mas assim, será que o nosso querido Lawson também não tá com uma corda no pescoço? Porque assim, a Red Bull trouxe praticamente 2 carros pra Austrália, né? A Red Bull trouxe o carro do Verstappen, completamente diferente do carro do Lawson. Então o carro do Verstappen tinha 15 atualizações e o carro do Lawson não tinha nenhuma atualização. É um carro pelado. Então assim, e aí? Já dá pra mostrar, a Red Bull já tá assim, ó, então guerreiro, você tá aqui pra marcar ponto. Não vai disputar com o Verstappen, não. Então, você tinha falado no começo do episódio do Tsunoda. E, assim, eu entendo o, a Red Bull pensar assim, tá, o Tsunoda teve 3 anos para se firmar e o Lawson repito, quase igualou o Tsunoda, não igualou, mas chegou perto de igualar em muito menos tempo, beleza. Mas assim, o Tsunoda merecia uma chance, porque todo mundo criticava que ele era explosivo, que ele batia muito, e ele melhorou muito isso no ano passado. Ele se concentrou, ele tinha problema de disciplina, ele consertou esses problemas. Ele merecia uma chance, né? Nem que você deixe ele meia temporada e fala, sai fora, tá demitido, porque a Honda já não banca tanto ele mais, né? Eu vi as pessoas comentando que. Não, a Honda tirou o patrocínio do Tsunoda, né? Tirou o apoio, né? Não tem mais. A Honda tá apoiando outro piloto japonês agora que veio da Exato. Super Fórmula. O Tsunoda tá sozinho. Exato. Então, assim, não tem mais sentido, porque antes eles ficavam, não, ele é um cara vinculado com a Honda, a gente vai para motor Ford, a gente não pode ter um cara muito vinculado com uma concorrente, mas ele já nem tem isso, sabe? Eu achei muita besteira colocar. E assim, é cagada com o Lawson, que é um bom piloto, né? Você pode queimar ele à toa, sabe? Tipo, o Gasly, eles quase fizeram isso, pô. O Albon também. O Albon é um puta piloto. O Gasly é um puta piloto. E quase queimaram os dois, né? Dando chance prematura pros caras, sabe? Sem, né? Sem lapidar o cara direito. Vão fazer a mesma coisa com o Lawson. Espero que o Lawson dê certo ali pelo bem da carreira dele, né? Não sou um fã da Red Bull, mas fico com pena do cara tá sendo colocado à prova tão cedo, né? E o Tsunoda Uhum. provou que tem qualidade, mais uma vez, né? Porque ele classificou em P5. Ficou na frente do Hamilton, por exemplo. O cara é 7 vezes campeão do mundo. Enfim. Mas queria conversar, você falou do carro do Verstappen, chamar atenção para os carros, né? Porque primeira corrida da temporada, a gente fica também naquela expectativa de puta, como é que vai ser? Quais vão ser os melhores carros? Não dá para ter 100% de certeza na corrida na chuva, mas a gente já viu que a McLaren parece ter acertado aí, né, Albert? É que assim, eu acho que em condições de pista normais, foi o que a gente viu na classificação. A gente tem, aliás, em condição também chuvosa, né? A McLaren extremamente dominante, né? É o melhor carro, sem sombra de dúvidas, né? O próprio Norris, em entrevista pós a vitória dele, falou: pô, os caras me deram um carro incrível,
Um carro incrível. E eu acho também que o Norris tem mais um pouco esse carro na mão do que o próprio Piastri, né? O Piastri ainda tem muito que se desenvolver. Mas e a Red Bull, eu ainda vejo ainda como uma terceira, eu acho que eu diria terceira potência até. E eu não digo nem que a Ferrari tem um carro seria a segunda potência desse ano, pelo menos não agora. O grid que eu vejo assim agora, com os construtores, seria McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, e aí depois vem o meio de pelotão ali. Vem o meio de pelotão ali, eu diria, acho que uma Aston Martin, aí ficaria um sexto lugar entre uma Aston Martin e uma AlphaTauri. Uma AlphaTauri não, desculpa, uma Racing Bulls, né? Então, assim, Rafa, eu acho que a gente teria que ver, pelo menos em condições de pista, quem seria esse segundo lugar para baixo, entre os 10. Porque, assim, a McLaren disparado é o melhor carro. E, é claro, o Verstappen, mesmo com o não melhor carro, o cara tira leite de pedra, ele é muito bom. Ele é muito bom, né? E ele realmente tira leite de pedra e ele é um concorrente ao título, né? Não tem como negar. A McLaren tá muito acima? Tá, mas por Uhum, agora, né? Porque vai mudar regulamento no final do ano, a gente não sabe quem vai continuar investindo, quem vai parar de investir no carro. Então é assim, e fica naquela dúvida, né? De como vai ser. Ano passado a gente viu uma Red Bull muito dominante no começo e depois uma Red Bull que chegava a brigar pelo 10º lugar com o Verstappen. Então. Exatamente, exatamente. é difícil. Eu acho que é um pouco difícil para prever essa ordem. Eu acho que pela corrida dá a entender isso, né? Uma Mercedes como segunda força. Mas eu acho que essa segunda força vai alternar muito da pista, sabe? Eu acho que vai ter pista que vai ser Red Bull, vai ter pista que vai ser Ferrari. A Ferrari ano passado teve isso. Tinha pista que os caras, assim, né? O Texas. Texas Voavam. não. E tinha a pista que era muito Exato. ruim. Então, assim, eu acho que a Ferrari tem essa tendência de novo esse ano, talvez dependendo da pista, eles consigam se destacar. Essa não foi uma delas, né? Você vê que Hamilton e Leclerc terminaram juntinhos ali. Tudo bem que a Ferrari acabou fazendo uma cagadinha ali de demorar para mandar eles para para box quando começou a chover, né? Isso fez eles perder um pouquinho de posição. Mas eles já não estavam, né, Uhum. voando ali, não estavam brigando por pódio, eles estavam ali, né, na parte de baixo da pontuação. Bom, eu vou passar então aqui para os meus pontos positivos. Você já falou um pouco dos seus. Eu falo de Norris, Verstappen. Russell fez uma corrida muito boa. Ele um pouco falado, né? Muitas pessoas falando daquele meme, tipo, o Russell não faz nada e ganha um pódio. Mas é que mostra como ele é constante, né? Então, assim, boa corrida do Russell. Mas vamos comentar também, né, Rafa? É meio que, tipo, já a obrigação dele agora que o Com Hamilton saiu da certeza. equipe, né? Tipo, pô, o cara tem que entregar. Agora é o primeiro piloto da Com Mercedes, né? certeza, com certeza. E é uma responsabilidade muito grande. Antonelli muito bem também, Tsunoda muito bem, o Hülkenberg mostrou muita experiência, foi bem. Eu queria fazer uma menção também, além do Bortoleto e do Hülkenberg, que a gente já comentou, pro Stroll, que ele acabou fazendo uma corrida assim bem constante, uma coisa muito rara vindo do Stroll. E, e uma menção também pro Albon, que foi muito bem, e para esse carro da Williams, que parece estar bem competitivo para esse ano. A gente viu os dois carros, tanto o Albon quanto o Sainz, classificando bem, brigando lá em cima, que o Sainz bateu logo na primeira volta, né? Mas na classificação, durante os treinos também, sempre ali lá em cima, os dois. Parece que a Williams está bem esse ano, né? Seria os dois carros pontuarem, né? Se fosse continuar como foi a corrida, sem contar a batida do Sainz logo na primeira volta, era para os dois carros estar ali na frente pontuando. O Albon fez uma classificação muito boa, o próprio Sainz também fez uma classificação muito boa, muito boa. Então, assim, aliás, Rafa, uma coisa curiosa da Williams, que você pode até pensar que isso seja uma vantagem dela em relação às outras, é porque do grid, ela é a única equipe que não fez um carro novo para a temporada de 25. Então ela é uma equipe que está com o mesmo carro de 2024, só com algumas aperfeiçoações. Então, se você for pensar que cada equipe está correndo a primeira vez com esse carro na temporada de 25, a Williams já está na sua 26ª corrida. Então, assim, são 26 corridas que os caras têm de vantagem para todas as outras equipes do grid de atualização do carro, de entender como funciona e como trabalha aquele carro. Isso também, claro, porque a Williams ela tem muito a cabeça do que tem a Sauber hoje, né? Então, assim, vou me manter aqui no grid como dá, focando todas as minhas forças para a temporada de 26. A Williams, claro, que já vem nessa reconstrução desde a venda da equipe do Frank Williams, né? Desde que foi comprada por um grupo de empresários americanos, né? E a Sauber que pensa na chegada da Audi em 26. Então, assim,
A Audi vai chegar em 26, mas a Sauber tá uma desgraça, tá completamente ruim, já era ruim. E a Williams não, a Williams conseguiu alguns pontinhos ano passado, por mais que seja lá no fundo do pelotão. Mas tem um carro que surpreendeu. A Williams seria a maior surpresa desse ano. A Ferrari seria a maior decepção, digamos assim, se fosse colocar numa escala aí. Justíssimo, né? Acho que todo mundo esperava mais da Ferrari nessa estreia, né? Porque. E eu já pensava assim, tipo, putz, meu coração tava lá, não, o Hamilton pode. Mas a cabeça tava assim, não, pô, a primeira corrida dele, ele não vai tão bem na Ferrari. Mas eu esperava mais do Leclerc. Então, assim, você vê que não foi o Hamilton, né? Foi a Ferrari, né? Quando os dois pilotos acabam muito juntinhos, assim, juntos a corrida inteira, você vê que é o carro mesmo, né? Eles estavam com um rendimento parecido. O Hamilton que brigou muito com o carro, né? A prova inteira, né? Era até engraçado durante a corrida o mecânico falando com ele lá. O Hamilton falando pro mecânico dele, pro chefe de equipe dele, pro engenheiro de equipe dele. Ou, me deixa quieto, eu sei o que fazer aqui, me deixa, não fala na minha orelha muito não, tô, tentando aqui, tentando. E aí você fica, porra, será que tá assim tão difícil pro Hamilton, né? Porque eu acho que uma das coisas que o Hamilton mais comentou durante a pré-temporada dele é exatamente isso, Rafa. Tipo, o cara passou. O cara iniciou em 2007 e foi até 2012 na McLaren. Aí de 13 até 2023. Não, até 2024, o cara tá na Mercedes. Aí ele chega na Ferrari agora. Ele tá tendo que reaprender. Tipo, ele até brincaram, né? Os jornalistas nas entrevistas coletivas da FIA. O Hamilton é um sétimo novato ali na equipe, porque ele tá reaprendendo tudo que ele aprendeu nesses últimos anos de carreira. Tanto que uma curiosidade aí, o volante da Ferrari, eles mudaram para o Hamilton, porque era um volante muito parecido, é um volante muito parecido com o da Mercedes, não o que o Sainz usava, né, que é o padrão da Ferrari. Eles readaptaram tudo, mudaram botões de lugar para ficar parecido como era o padrão da Mercedes para ele se acostumar, né? Porque na hora ali da adrenalina, o cara tá há mais de 10 anos fazendo a mesma coisa, apertando o mesmo botão. Não, mexeram na aleta, né? Na borboleta de troca de marcha, porque o Hamilton gosta de uma borboleta mais. É até meio estranho falar, mas uma borboleta mais fina, né? Algo que o Hamilton só troca de marcha com o dedo, é um negócio curioso, né? Enquanto o Leclerc gosta de algo que tem mais contato, então algo de dois dedos. E aí ele ainda trocaram também a aleta da embreagem, então a aleta da embreagem do Hamilton também é mais fina, tipo. Não é tão. Não é menor do que a Leclerc usa no carro dele. Então, assim, é aquela história. Preciso me reacostumar, mas me ajuda aí, né? Faz um negócio diferente. Exatamente. Passando rapidinho aqui para os pontos negativos, né? Eu falo da Haas, que eu não esperava uma Haas, assim, último lugar igual eles foram, porque eram os dois carros ali a corrida inteira, o Berman e o Ocon, assim, disparado em último, o Berman, principalmente, né? Tenebroso. O Berman ainda bateu no treino um, tudo bem, é novato, tudo, mas é aquilo, ele tem muita expectativa, né? Todo mundo colocou muita expectativa por causa daquela estreia lá no ano passado na Arábia Saudita, que ele acabou em sétimo. Todo mundo colocou muita expectativa nele agora E para no Brasil voltar. também, né, Rafa? No Brasil ele foi muito bem quando ele Sim, substituiu o Kevin Magnussen aqui em 2024. E nisso que ele substituiu o Magnussen, ele também pontuou, né? Fez uma ótima de uma corrida. sim, sim. Hadjar, Durham, a gente já falou, né? O Sainz também, o Sainz para mim foi a maior decepção, né? O Lawson também é decepcionante, tudo correu, porque o Lawson, vou falar primeiro do Lawson. Além dele ter classificado lá atrás, tudo bem que ele tava com o carro sem atualização, como você falou, né? Mas ele passou a vida inteira lá atrás, né? Ele não conseguiu escalar o pelotão. Então, mas você pensa assim, que o Lawson, quando ele bateu, era quando ele estava na melhor posição da corrida. Ele bateu, se não me engano, ele estava em sétimo. Ele tinha conseguido subir um pouco, claro, por causa da sorte de você conseguir, tipo, conseguir um bom pit stop, você ter uma boa estratégia ali naquela turbulência toda, você arriscar algo. Agora, por exemplo, você pega o Antonelli, fez a mesma coisa, deu certo, não bateu, mas o Lawson foi algo Foi, complicado. foi azar dele, né? Porque foi bem naquela hora do safety car. Foi aquela hora que tava aquela zona lá, tava todo mundo rodando, todo mundo entrando no box. Ele acabou sendo, junto com o Huckenberg, esse piloto que acabou se beneficiando, né? Mas ele passou a corrida toda meio lá atrás, né? O Antonelli ele foi escalando, né? A É. gente não viu muitas ultrapassagens do Lawson, né? O Sainz foi uma decepção muito grande, porque é um piloto muito consistente, eu esperava muito dele, ainda mais com o carro da Williams bem. Você vê o álbum acabou em quinto, né?
Sim, eu esperava mais do Sainz, o cara bateu na primeira volta, enfim. Bom, passando agora para uma coisa um pouco chata da corrida, mas a gente tem que falar, é o caso que não pode passar batido, é o apresentador Sérgio Maurício. O Sérgio Maurício, ele, no começo do ano, ele teve uma frase transfóbica no Twitter contra a deputada federal Erika Hilton, do PSOL. Ele, numa discussão, chamou ela de fake news humana, essa coisa. Na época, a Band afastou ele e ficou ali aquela coisa, ele vai narrar, não vai narrar, e depois o dono da Band falou não, o Johnny Saad falou não, não, ele vai voltar. E foi uma confusão isso aí, porque ele disse que não tinha sido ele que fez a publicação e que o perfil não era dele. Depois ele admitiu o erro, então falou que o perfil era dele e pediu desculpa. Enfim, foi uma novela e a Band decidiu por priorizar aí pela volta dele. Nós do Contra-Ataque, a gente, só reafirmando, a gente totalmente contra essa fala, não tem o que discutir. Foi uma fala transfóbica e isso não pode acontecer mais, né? Não tô falando que o Sérgio Maurício tem que acabar com a carreira dele, que não merece mais segunda chance, mas não foi a primeira vez que teve polêmica desse sentido. Espero que, agora com essa decisão, que o Sérgio Maurício tenha aprendido, né? E não volte a repetir o mesmo erro. Passando agora então para um caso muito mais leve, né? Que é o quadro Fofoca do Albert. Albert, meu querido, você já tinha falado um pouquinho do Helmut Marko. Eu vi que você estava se segurando ao longo do episódio para não falar, né? Ah, a gente tá se segurando porque o velho é polêmico pra uma porra, né? Então, o velho gosta de falar, né? O velho gosta de soltar polêmica. Mas, a gente tava falando aqui, né, Rafa? O Helmut Marko foi quem trouxe o Hadjar pra Racing Bulls, né? Pra substituir o Lawson. E o próprio Hadjar considerado um piloto B, né? Um piloto A, na verdade, né? O Bortoleto um piloto B. Um piloto A, mas um piloto A que bateu na volta de apresentação. E aí, assim, foi uma cena comovente, até foi algo bonito de se ver. Bonito não, né? Bonito seria a segunda parte, né? Porque o Hadjar ele chora bastante quando ele sai do carro. E aí, quando ele volta pro paddock, essa que é a cena bonita de se ver, que é o pai do Hamilton, né? O Anthony Hamilton, que ele consolando o Hadjar, né? Uma cena que você fala, puta caramba, é algo que você não vê, você não costuma ver, né? E aí, em entrevista depois, o, o Anthony fala pra Sky Sports, né? Que assim, eu cuidei dele como se fosse o meu filho, né? Eu fui lá conversar com ele como se fosse meu filho, para ele continuar com a cabeça erguida e continuar, né? O próprio Hamilton, que fez muitas. Que cometeu muitos erros também nessa temporada de estreia, né? Você tem na penúltima corrida do campeonato, em 2007, o GP da China, que o Hamilton ele poderia ter sido campeão da temporada de estreia dele na Fórmula 1, mas quando ele vai para entrar nos boxes, ele passa do ponto de freada, tava chovendo, e ele bate o carro. E ele abandona a corrida e a decisão vai para Interlagos, e aí a gente já sabe como isso termina, que é o Kimi Raikkonen sendo campeão em cima do Alonso e do Hamilton por um ponto, né? Mas, assim, é uma cena muito bonita de se ver. E aí, dito tudo isso, quem que vai falar também sobre a situação? O próprio Helmut Marko, né? O consultor da Red Bull não gostou do novato francês, do pequeno Prost, ter chorado quando abandonou a corrida e falou que a cena foi um pouco embaraçosa para a estreia dele e que ele deveria ter contido um pouco as emoções deles e a lágrima dele e as lágrimas dele. Falar o português, claro, esse realmente marca um babaca, né? Porque é, ele já falou mal do nosso garoto Bortoleto, agora sim. A gente aqui do Brasil, a gente criou um pouco de é, uma rivalidade um pouco maior aí com o Hadjar, que disputou o título com o Bortoleto, uma rivalidade dentro da pista, né? Claro, ninguém que quer matar o Hadjar, mas assim, teve uma rivalidade dentro da pista ali, então é mais natural a gente ter um pouquinho, não torcer contra, né? Mas ter uma, né? Comparar ele com o Bortoleto e torcer mais pro Bortoleto, obviamente. E quando ele bateu, né? Todo mundo já ficou com aquela, tipo, nossa,
chupa realmente Marco, né? Você falou que o Hadjar era melhor, tá aí o seu piloto melhor, né? Como a gente mesmo falou aqui. Mas eu não vou mentir, eu fiquei com muita dó, cara. O Hadjar é um cara muito baixinho, muito pequenininho, né? Aí ele saindo do carro, assim, parecendo uma miniatura de gente. Com a mãozinha, assim, na frente do capacete, chorando, como se estivesse escondendo o rosto, mas na frente do capacete. Porra, deu vontade de ir lá dar um abraço nele, assim, parecia que era o meu priminho, meu irmão mais novo, assim. Então, deu muita dó mesmo, e foi muito bonita, como você falou, a atitude do Anthony Hamilton, né? Do pai do Hamilton, né? Mas muito, muito triste. É mais uma declaração infeliz do Helmut Marko, né? É um arrombado, né? Esse é o português, claro. Perfeito, perfeito. Você resumiu. Eu me segurei, você foi perfeito. Passando agora, infelizmente, pro fim do episódio, né? Vou começar aqui falando já os meus pitacos pro próximo GP, o GP da China. Fim de semana sprint, né? Se não me engano. E, assim, é um fim de semana que vai dar, acho que não tem previsão de chuva, pelo que eu vi. Acho que vai dar pra ver melhor como vai estar a ordem dos carros. Mas eu aposto em mais uma vitória do Norris. Eu acho que o McLaren vai fazer por merecer. E vou fazer umas previsões um pouco malucas aqui. Eu aposto no Hamilton no pódio, porque eu acho que agora talvez seja uma pista aí que a Ferrari vá bem. Tem uma reta muito grande, a Ferrari normalmente costuma ser boa de reta. Talvez seja aí uma boa para o Hamilton conseguir um pódio. Eu aposto também nos primeiros pontos de Carlos Sainz. A Williams também é muito boa de reta. E eu vou apostar também o Bortoleto entre os 15 primeiros. Eu acho que pode ter alguns aí abandonando, pode favorecer o Bortoleto, que vai fazer uma corrida sóbria ali, pode acabar 15º ali, que para uma sóbria tá muito bom. Muito bom, muito bom. Só antes de dar os meus pitacos, passar o calendário aqui pro nosso querido ouvinte aqui. Então, sexta-feira, 00:30, nós já temos o primeiro TL1. Como o Rafa lembrou bem aí, é corrida sprint, então teremos a sprint, 4h20 da manhã, classificação para sprint, isso na sexta-feira ainda. Aí na sexta-feira, só que no final dela agora, às 11h45, nós teremos a corrida sprint, e aí no sábado, 3h da manhã de sábado, nós teremos também a classificação para a corrida principal. E aí domingo, 3h30 da manhã, temos a corrida principal do final de semana e a reprise acontece no domingão, 10h, para quem dormiu, deu aquela piscada, aquela pescada, conseguir acompanhar tudo de novo ainda fresco, né? E agora aos meus palpites. Eu acho que não tem muito que fugir da McLaren, então, mas eu vou colocar o Piastri como primeiro, o cara vai chegar puto com sangue nos olhos, vai querer se redimir do que ele fez em casa. Então, o Piastri em primeiro, coloco um Verstappen em segundo e o Norris em terceiro. Vamos botar um pouco de lenha na fogueira. E o Bortoleto, eu vou cravar um P12. Boas previsões. Assim, eu tô fazendo minhas previsões aqui, não que elas digam muita coisa, porque eu no meu Twitter, pessoal, eu resolvi fazer as previsões dos 20 ali colocados. E eu simplesmente só acertei uma coisa, que seria que o Lawson iria abandonar. Eu errei tudo. Então, assim, eu consegui errar tudo. Eu acertei com o Aston Martin abandonar, mas eu achei que ia ser o Stroll, não o Alonso. Rafa, por favor, não me passe os números da telecena, guerreiro. Não passarei, eu vou passar o oposto do que eu jogaria. Se eu falar, número 15, eu aposto no 51. E assim vai indo. Vai ser um negócio completamente diferente. Completamente. Bom, o primeiro episódio dessa nova temporada do Paddock fica por aqui. Espero que você tenha gostado e fica aí até o próximo episódio de GP da China. Estamos aí de volta. É um prazer estar de volta, Rafa. Muito obrigado a todos aí. E na China estamos de volta.